Hoje, vamos explorar um tema fascinante que une história, ciência e fé, a arqueologia bíblica e as provas dos milagres de Deus na história. Você já se perguntou se os eventos miraculosos descritos na Bíblia possuem evidências no mundo real? Será que a arqueologia pode confirmar aquilo que a fé já acredita? Prepare-se, pois vamos mergulhar em descobertas incríveis que podem fortalecer sua confiança na palavra de Deus. A arqueologia bíblica é uma área de estudo que investiga os locais, objetos e registros históricos mencionados nas Escrituras. Diferentemente de outras áreas científicas, ela muitas vezes encontra evidências que conectam a narrativa bíblica com acontecimentos reais. Por exemplo, a Bíblia menciona a existência de grandes civilizações como os egípcios, babilônios e assírios, e a arqueologia confirmou muitos detalhes dessas culturas. A precisão histórica da Bíblia é impressionante, mas o que mais nos chama a atenção são os milagres. Afinal, a fé não precisa de provas, mas quando as encontramos, elas podem nos surpreender. O Êxodo é um dos eventos mais icônicos da Bíblia, relatando a libertação dos israelitas da escravidão no Egito sob a liderança de Moisés. No entanto, o ponto culminante dessa história é o momento em que Deus abre o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas escapem do exército egípcio que os perseguia. Este evento, descrito no livro de Êxodo, é visto por muitos como um milagre extraordinário, mas tem sido alvo de debates entre historiadores, teólogos e cientistas por séculos. A questão sobre onde ocorreu a travessia é intrigante. Alguns estudiosos sugerem que o Mar Vermelho mencionado na Bíblia pode ser uma tradução de Mar de Juncos, em hebraico, Yam Suf, referindo-se a uma área de lagos rasos no delta do Nilo. Outros acreditam que a travessia aconteceu no Golfo de Suez ou no Golfo de Aqaba, ambos braços do Mar Vermelho. Escavações e estudos geográficos têm investigado essas possibilidades, com descobertas surpreendentes. Uma das evidências mais intrigantes vem do fundo do Golfo de Aqaba, onde exploradores e arqueólogos subaquáticos encontraram o que parecem ser restos de rodas de carruagens, eixos e outros artefatos metálicos cobertos por corais. Esses objetos têm sido associados ao exército egípcio de Faraó, que teria sido destruído quando as águas retornaram, conforme descrito em Êxodo 14. Embora ainda haja debate sobre a autenticidade e a interpretação desses achados, eles despertam uma reflexão profunda sobre a conexão entre os relatos bíblicos e os registros históricos. Alguns cientistas tentaram oferecer explicações naturais para o evento, sugerindo que ventos fortes poderiam ter causado um fenômeno conhecido como cisalhamento de vento, capaz de dividir temporariamente as águas. Pesquisadores em física e meteorologia realizaram simulações para mostrar que ventos de alta intensidade poderiam expor o fundo de um corpo d'água por um período suficiente para permitir a travessia. No entanto, mesmo essas explicações naturais só reforçam a ideia de que as condições necessárias para tal fenômeno ocorrer exatamente no momento certo seriam nada menos que milagrosas. Independentemente das explicações científicas ou arqueológicas, o milagre do Mar Vermelho é um símbolo poderoso da intervenção divina em momentos de necessidade. Para os israelitas, foi uma demonstração de que Deus estava com eles, liderando-os e protegendo-os contra forças opressoras. Esse evento marcou o início de sua jornada rumo à Terra Prometida e permanece como um dos maiores testemunhos da fé e do poder de Deus na história bíblica. O estudo do Êxodo e do milagre do Mar Vermelho continua a inspirar tanto crentes quanto cientistas. Ele demonstra que, mesmo em meio a debates sobre literalidade e simbolismo, há um terreno comum onde fé e ciência podem dialogar. A busca por evidências arqueológicas não diminui a grandeza do milagre, mas pode, de fato, reforçar sua relevância e impacto ao longo dos séculos. Esse evento extraordinário não é apenas uma história do passado, mas um lembrete constante de que Deus pode abrir caminhos onde não vemos saída. Assim como no Êxodo, Deus continua a operar milagres na vida de quem confia nele. Outro evento milagroso descrito na Bíblia é a queda dos muros de Jericó, registrada em Josué 6. A arqueologia trouxe à tona ruínas que comprovam que Jericó era uma cidade fortificada, exatamente como descrito na Bíblia. Escavações feitas no século XX revelaram que os muros da cidade não foram derrubados por ataques comuns. Em vez disso, há indícios de que eles caíram para fora, como se algo extraordinário tivesse acontecido. Curiosamente, os pesquisadores também encontraram depósitos de grãos intactos, indicando que a cidade foi tomada de surpresa, como descrito nas Escrituras.
Esse detalhe reforça que o relato bíblico é muito mais do que uma simples história antiga. Outro milagre interessante está relacionado a Ezequias, rei de Judá, que ordenou a construção de um túnel para garantir o abastecimento de água em Jerusalém durante um cerco inimigo, conforme mencionado em 2 Reis 20. Em 1838, arqueólogos encontraram o famoso túnel de Ezequias, que até hoje pode ser visitado. Ele é uma prova clara de como Deus deu sabedoria e direção ao rei para proteger seu povo. Essas descobertas mostram que, muitas vezes, a ação divina pode ser confirmada por meio de evidências tangíveis, fortalecendo nossa fé. Por muitos anos, alguns estudiosos e críticos questionaram a existência histórica do rei Davi, considerando-o apenas um personagem literário ou uma figura mítica da tradição judaica. No entanto, a arqueologia tem demonstrado que a história bíblica sobre Davi é muito mais do que um relato simbólico. Em 1993, uma das descobertas mais importantes para a arqueologia bíblica foi feita em Tel Dan, no norte de Israel. Os arqueólogos encontraram uma inscrição em pedra que mencionava explicitamente a casa de Davi e o rei de Israel. Essa inscrição, que data do século IX a.C., é a primeira evidência extra-bíblica que confirma a existência de Davi e de sua dinastia. Isso foi um marco histórico, pois mostrou que Davi não era apenas uma figura religiosa, mas também uma figura política real e influente no contexto do Oriente Médio Antigo. Além disso, escavações realizadas em Jerusalém têm trazido à tona indícios do palácio de Davi e da infraestrutura que existia na cidade durante o período em que ele governou. Um exemplo é a descoberta de grandes estruturas defensivas e sistemas de armazenamento, que demonstram a importância estratégica de Jerusalém como capital do Reino de Israel. Outras evidências relacionadas ao reino de Davi incluem registros de batalhas e conquistas mencionadas em documentos históricos de outras nações vizinhas, como os filisteus e os moabitas. Essas narrativas são confirmadas por textos bíblicos que relatam os feitos militares e a expansão do reino sob o comando de Davi. Porém, mais do que um governante político, o rei Davi é lembrado por seu coração voltado para Deus. Ele foi o autor de muitos salmos, que ainda hoje inspiram milhões de pessoas ao redor do mundo. Davi não apenas uniu as tribos de Israel, mas também estabeleceu a base para o futuro templo de Jerusalém, construído por seu filho, Salomão. A arqueologia, portanto, não só confirma a existência do rei Davi, mas também reforça a grandeza de seu legado, conectando fatos históricos às Escrituras. Sua vida é um testemunho de que Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar grandes propósitos. Essa junção de fé e história continua a surpreender e encantar, mostrando que os relatos bíblicos têm um fundamento muito mais sólido do que muitos imaginam. Davi não é apenas um símbolo espiritual, mas uma figura histórica cuja existência ecoa até os dias de hoje. Essas descobertas arqueológicas não apenas validam os relatos bíblicos, mas também mostram como Deus age tanto no sobrenatural quanto no mundo físico. Ainda que a fé não dependa de provas, essas evidências nos ajudam a compreender que a Bíblia não é um livro de mitos, mas um registro confiável da interação de Deus com a humanidade. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas descubram essas verdades incríveis.